Jornal da Cidade. Entrevista. Hoje, dia 25 de setembro, é comemorado o Dia Nacional do Rádio, considerado veículo da emoção por levar informação, utilidade pública e diversão aos lares de toda a família e estar presente em todos os momentos. O rádio é a companhia diária de toda a população. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, na comemoração do centenário da independência do Brasil. De acordo com os dados do Inside, Rádio 2019 revela que 13 regiões metropolitanas pesquisadas, 83% da população ouve rádio. Além disso, de 3 a cada 5 pessoas sintoniza alguma emissora diariamente. Cada ouvinte passa, em média, ouvindo aí 4 horas e 30 minutos por dia de rádio. A equipe de jornalismo do Jornal da Cidade andou pelos estúdios da organização Vicente Salles, organização que é pioneira na comunicação em Andradas, e falou com alguns profissionais. No ramo, há 21 anos, Renato Marques, locutor da Rádio Nativa FM, falou sobre como é fundamental o rádio na vida das pessoas. Confira. Bom, Renato, hoje é comemorado o Dia Nacional do Rádio. Conta pra gente como é e por que é fundamental comemorar o Dia do Rádio. Olha só, bom dia, né, a todos vocês aí. Gente, o rádio é um veículo de comunicação fantástico, né? O rádio hoje ele entra na casa das pessoas aí sem pedir licença e de uma certa maneira que levando entretenimento, informação, alegria. E para nós comunicadores, né, é muito gratificante, né, essa data especial aí, né, e para nós aí que estamos no meio, que podemos entrar aí nos carros, nas casas, nos lares das pessoas, então assim, é muito gratificante para nós, e eu tenho certeza que a gente faz parte do dia a dia das pessoas, né, as pessoas que levam o rádio, que estão com a gente aí nos rádios, que fazem da gente também como se fosse um membro da família, né. Você acredita que o rádio alcança mais pessoas no mundo do que qualquer outro meio de comunicação? Olha, acredito que sim, tá? Porque assim, o rádio, como eu já falei, né, no início, né, hoje o rádio ele é um veículo que, questão de acessibilidade, né, hoje, por exemplo, assim, nas zonas rurais, né, onde às vezes a internet não tem essa penetração, né, o rádio sim. O rádio, hoje, 93% das pessoas ouvem um rádio antes que elas vão às compras, 70% das pessoas pelo menos tem um contato pelo menos uma vez ao dia, tá? Como já falei, né? Tá no carro, tá na casa, a dona de casa tá lavando, passando, cozinhando, tá com rádio, né? Diferente de outros meios. Então, assim, o rádio, ele fica ligadinho lá e a pessoa vai trabalhando, vai fazendo as coisas delas e vai interagindo com a gente também. Então, assim, eu tenho certeza que o rádio hoje tem essa acessibilidade aí. Nato, você é o mestre do rádio. Quanto tempo no rádio já? 21 anos, vida, Felipe. Então assim, hoje eu posso falar com propriedade que o rádio é a minha vida. Então comecei aqui nas organizações Vicente Salles, né, como office boy, depois sonoplasta, passei para sonoplastia, né, e a rádio vinícola, tá, quero enfatizar que a Rádio Vinícola foi a minha escola, né? E hoje eu agradeço muito ao professor Vicente Salles pela oportunidade, né? No qual, né, hoje eu posso dizer com propriedade que a minha vida é o rádio. E, enfim, gratidão a todos que por aqui passaram, inclusive ao professor Vicente Salles, né, ao diretor Seu Domingos e a Rádio Vinícola também, né, pela escola. Então comecei com 14 anos. Tá certo, obrigado, Renato. Que agradeço, Felipe, um abraço pessoal da Rádio Vinícola AM aí, né? E parabéns a todos os comunicadores desse mundo afora aí, que assim como eu, fazem do rádio, assim, algo muito especial e é com muito amor. Tenho certeza que todos nós aqui fazemos com amor. E quando faz com amor, a coisa dá certo. Obrigado, gente. Para que possamos sintonizar o rádio, precisamos de um profissional que trabalhe na manutenção dos equipamentos, os transmissores. O engenheiro Antônio Deodato também falou sobre o assunto. Antônio, você é uma pessoa que trabalha nos bastidores, na área
técnica. Mas sem você, certamente, a gente não ia conseguir sintonizar o rádio. Para você, qual a importância do rádio na sociedade? Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes da Rádio Vinícola. O rádio é um importante meio integrador da sociedade. Desde o seu início, né, desde sua criação, o rádio sempre foi um sinônimo de integração e confiabilidade, né? A informação chega até o ouvinte, mas o ouvinte não precisa ir até ela vem até a residência do ouvinte e mantém todo mundo bem informado e faz com que o povo, de um modo geral, tenha o conforto de receber a informação dentro de sua casa, ainda mais agora nessas épocas de pandemia, onde há uma necessidade de mais cautela para não se expor. Você não precisa nem sair de casa para conseguir a informação, e eu acho que isso já é um grande presente, né, que a tecnologia trouxe para a sociedade. Há pouco tempo no ramo, mas apaixonado pela profissão e pelo rádio, o locutor Cleiton Carioca falou sobre a importância do rádio na comunidade. E o locutor Cleiton Carioca também falou sobre o rádio. Cleiton, na sua opinião, qual a importância do rádio para a população? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. Então, a importância do rádio, digamos assim que é de uma extrema importância, né? Porque todas as notícias, em geral, você recebe primeiro no rádio. O rádio tem essa, digamos assim, de grande importância para o pessoal, porque chegou a notícia. Na TV, eles têm que preparar a notícia para o jornal que vai sair só à noite. A rádio pode dar a notícia de primeira mão, chegou a informação ali na hora, eles preparam a notícia e já manda para o ouvinte já de primeira, né? Ele fica bem informado em todos os momentos, além de música boa, entretenimento, né? A pessoa que está triste lá, ligou o rádio, tem aquela programação, aquele alto astral, então junta todo, né? Então é de uma extrema importância para o dia a dia da pessoa. Você acha que o rádio, então, é o principal veículo de comunicação? Pode-se dizer que sim. É um dos principais, né? Mas eu falo que é o principal devido a isso. Assim, agilidade. Né? A agilidade. Chegou a notícia, se você quiser dar a notícia que chegou agora há 1 minuto, nesse mesmo minuto você já pode abrir ali a notícia e informar pelo rádio. Uma coisa que em outros meios de comunicação vai demorar umas 4, 5 horas para ir no ar uma notícia que acabou de ocorrer. E para falar sobre o rádio, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Vinícola AM o diretor da Organização Vicente Salles, senhor Domingos. Bom dia, senhor Domingos. Obrigado por atender o nosso convite. Caros amigos, bom dia. Que grande satisfação de estar com vocês. E agora, ouvindo essa introdução que vocês fizeram com relação a essa explanação que a gente pretende levar até vocês, eu já, de imediato, digo o seguinte: vamos gravar isso, vai ser uma futura história viva. E também a interação que nós temos com todos vocês aqui tudo, da maneira de pensar que a gente está levando vocês a analisar, a entender como que é a rádio, porque a rádio é muito dinâmica. Dia a dia está havendo uma alteração. E se eu falasse 10 anos atrás era uma coisa, hoje é outra totalmente diferente. A implantação que foi feita na rádio aqui, há 30 anos atrás, foi de um jeito. A interação que tem hoje é totalmente diferente. Nós temos de aprender a conviver, o rádio tem de procurar se atualizar. Por causa disso, inclusive, daqui a pouquinho, quando vocês entrarem, então, nessa minha explanação propriamente dita, eu vou chamar vocês a fazer um enfoque de momento. Nós teremos muitas maneiras de enfocar a rádio. Desde quando eu comecei a trabalhar em rádio, que eu nasci dentro de uma rádio, eu vi o prazo que vocês falaram aí com o tempo ao nosso colega, o Renato Marques. Se perguntar para mim quanto tempo eu tenho de rádio, eu falei, eu tenho uma vida. Eu nasci dentro de uma estação de rádio. Eu lembro quando era criança, que todo dia eu ia às 2 horas da tarde, eu ia ao transmissor, porque o transmissor ficava dentro da rádio. 2 horas da tarde eu precisava de ir lá e desligar o transmissor. E quando fosse 4 horas, eu precisava de ir lá para ligar o transmissor, porque a rádio era com válvula, se esquentava muito, e se eu deixasse ligado o tempo todo, pifava o transmissor e a gente ficava sem rádio. Então, se for contar história, é uma outra história, é uma outra enfoque, né? Então, vamos procurar enfocar, então, numa maneira mais atualizada um pouquinho, mas
não me furto a oportunidade que eu tiver. Se eu precisasse falar de rádio aqui, eu ia falar aqui de 20 anos. Eu fui carregado no colo, dentro de uma estação de rádio, pelo Geomir Betting. Eu já trabalhei com o Nelson Araújo, que está na Globo. Trabalhei com muitas outras pessoas, tive muitas oportunidades. Então, fiquei fora do rádio durante 20, 30 anos, porque eu precisava ganhar dinheiro. E rádio simplesmente é um bichinho que pica a gente e você fica na rádio. Mas é difícil. Hoje em dia já pode levada como uma profissão, mas a profissão do radialista, a profissão de vocês, é muito difícil. Eu visualizo e posso contar isso. Sr. Domingos, uma pergunta. Com a chegada da internet, muito se falou sobre o fim do rádio, mas ele se reinventou. É isso mesmo? Quais os planos futuros para a nossa organização aqui? Olha, eu vou dizer o seguinte, bem objetivo, hein? E isso eu vou pegar uma carona com um colega de radiodifusor que eu tive a oportunidade de conhecer nos últimos anos e a gente está no convívio sempre que possível, que é o Ratinho. O Ratinho, na hora que começou a Rádio Massa, fizeram essa mesma pergunta para ele. Qual a resposta que o Ratinho deu? O dia que acabar a internet, essa notícia vai ser a primeira informação dada pelo aparelho de rádio. Sr. Domingos, atualmente, mais de 9.000 emissoras operam em todo o território brasileiro, com alcance de 89% da população brasileira, segundo o Ibope. Podemos dizer que o rádio faz a diferença na vida da sociedade? E o rádio se faz forte até hoje? Com certeza absoluta. Eu lembro que em 74, eu tive no Acre trabalhando no projeto Rondon, na cidade de Cruzeiro do Sul, que ficava a 30 quilômetros do Peru. E lá, o único nosso caminho que nós tínhamos de comunicar com o resto do Brasil era com rádio em ondas curtas. Então só tinha uma rádio que pegava lá de longe, e levava. Então realmente o rádio é a integração nacional e hoje eu posso dizer, com a internet, então vamos chamar que é a integração mundial. Sr. Domingos, falando agora sobre expansão, com a expansão do áudio, os profissionais famosos em diversos meios entram nas programações em várias FMs brasileiras. E a estreia, portanto, do apresentador Ratinho na programação da Massa FM 92.9 de São Paulo, ocorrida na última segunda-feira, ampliou a percepção de que vários nomes famosos em outras mídias estão ampliando a sua participação no rádio. E essa movimentação, que até pouco tempo era mais comum nas estações jornalísticas, agora é percebida em projetos dos mais variados perfis. A expansão do áudio e a distribuição de conteúdo em multiplataforma tem diminuído a barreira entre os meios. Sr. Domingos, fala pra gente então sobre essa expansão. Olha, há 2 anos atrás, eu estive no Congresso Nacional de Rádio em Brasília e tive a oportunidade de conhecer o Boechat. E o Boechat é uma coisa interessante. Saudoso Boechat. O Boechat, ele veio do rádio para a televisão e não abandonou o rádio o tempo todo. Então, simplesmente, se você pensa, por exemplo, que a rádio é que está alimentando, não, o caminho inverso também existe. A rádio está aí e está cada vez mais firme na sua posição. E quem enxergar desse jeito, realmente vai ficar para trás, porque não soube acompanhar a melhor maneira que você tem na área de imprensa. Na semana em que se comemora o Dia do Radialista, né, que foi essa semana, e o Dia do Rádio no dia 25, que é hoje, o Mercado de São Paulo, sobre a tradicional, o Jornal Gente, da rádio Bandeirantes FM 90.9 e AM 840, passará a contar com Mariana Godoy, jornalista conhecida nacionalmente por seu trabalho e que já havia feito a sua estreia nos rádios na Nova Brasil FM, antes com a Kátia Fonseca, Sônia Blota, também passaram a entregar a programação da Rádio Bandeirantes de São Paulo. E o Léo Dias, colunista e apresentador, integra a equipe da Rádio Jovem Pan de São Paulo. Então a gente vê que os grandes famosos estão invadindo as rádios, né? Realmente a rádio, como eu sempre digo, é muito dinâmica a produção de rádio. Então esse enfoque que nós estamos dando agora é enfoque do momento, não é aquilo que eu estava falando alguns anos atrás. Quando a força da internet veio a levar a Jovem Pan a se transmitir por intermédio da rádio, fazendo uma revolução no rádio, olha o que está acontecendo agora.
Está acontecendo o inverso, o pessoal está inverso. voltando para a rádio. Então, quem falou, a rádio vai acabar, gente, eu acredito muito mais no Ratinho do que em todos esses outros. Ela está se transformando, né? Se Ela está reinventando, né? Ela está realmente se transformando. Isso. Eu vou contar para você uma coisa bem rápida para vocês tudo. A questão de uns 3 ou 4 anos começou a questão da migração. Quando começou a questão da migração, quer dizer, a passagem da AM para a FM, o que aconteceu? A maior parte dos donos de rádio procuraram o Ministério, procuraram a Anatel, porque eles tinham 2 opções. Opção número 1, esperar que o espectro se ampliasse com o espectro estendido e pegasse uma rádio bem forte. Vamos dizer, nós temos aqui, eu vou passar uma informação para vocês agora. Nós temos aqui uma rádio classe B em AM. A nossa rádio classe B em AM, esperando do jeito que nós estamos, esperando a expansão do dial de frequência, vai passar para A. É um A2, A3, A4. Isso quer dizer o seguinte, imaginem vocês. Hoje, a Nativa pega em 45 cidades da nossa região, operando com 1000 watts no pico do Gavião. Imagine a vinícola passar para a FM, se conseguir manter a nossa programação dentro do pico do Gavião, de acordo com a lei que foi feita, a gente esperando, vai ter de 5 kW. Vai ser 5 vezes mais forte do que a Nativa. Muito mais expansão nessa Então, o que aconteceu? A maior parte dos donos de rádio, para querendo encaixar, tornar a AM e a FM o mais rápido possível, aceitaram qualquer coisa para fazer. Então, infelizmente, que eu vejo, a maior parte das AM que virou FM, pegou uma potência tão baixinha que sumiu entre as outras. Nós esperamos conseguir aquilo que foi estabelecido para a gente no começo do jogo. O começo do jogo é pegar um dial estendido com 5 quilos. E nós vamos esperar. Se precisar de esperar mais, vamos esperar. Mas vamos ter um orgulho para a região inteirinha por intermédio da vinícola. E vou dizer algo mais. Muita gente critica também, mas o rádio hoje em dia não tem o dial estendido, não pega. Não pega, então... se você sair por 87, não vai pegar nesse rádio de hoje em dia. Na minha vida, eu tive uma vivência, e vou citar uma delas, que é muito interessante. A vivência que nós temos é que a vivência que nós temos é que quando surgiu a FM, os rádios não pegavam a AM. Aí, se eu falasse assim, mas eu não vou montar uma FM porque o rádio não pega, e hoje é exatamente o contrário. A FM tem uma audiência muito maior que a AM, e pega tão longe quanto pega uma AM. Então, nós sabemos que, de acordo com a lei, de acordo com as posições de momento, até 1º de dezembro do ano que vem, todas as televisões deixarão de ser analógicas e passarão a ser digital. No momento que as televisões forem todas digital, esse espaço que hoje divulga o áudio vai passar para as AMs poder fazer essa migração. Então, no máximo, a vinícola do jeito que a gente conhece, a não ser que mude a legislação no momento, vai existir até final de novembro do ano que vem. Então, vai ter uma coisa totalmente diferente. Agora eu vou um pouquinho mais longe. Vocês sabem que, por exemplo, de acordo com a legislação, já pensando nesse dial estendido, desde o dia 1º de janeiro de 2019, todos os rádios, todos os carros que são produzidos a partir dessa data, já tem um rádio com o dial estendido. Quer dizer, se você tem um carro com menos de 1 ano, 2 anos, aí quase, você já tem um rádio sim que vai pegar o dial estendido. Se estivesse esperando isso, até quando eu ia ficar esperando? Mas não. O negócio é muito dinâmico, você precisa trabalhar. Nós temos que nos preparar, daqui a pouquinho nos Estados Unidos, sabe como está funcionando o rádio? Não é mais com transmissor agora, é via satélite. Você sintoniza no seu rádio do mundo inteirinho, porque vem via satélite. Nós não podemos ficar esperando e nem querer sair correndo na frente dos outros. Para que eu vou sacrificar um futuro brilhante, que tenho certeza que nós vamos ter, esperando
essa dinâmica. Eu vou contar outra coisa interessante para vocês. Se falava, quando eu cheguei aqui, no começo desse século, se falava muito em rádio digital. A rádio não se transformou em digital, a televisão passava na frente. Mas o celular, hoje em dia, é digital. Não tem mais o celular analógico. Então, se ficasse esperando isso, ia ficar parando com o celular? Não. Hoje em dia, o celular, hoje, daqui a pouquinho vai ter o chip do rádio. Você vai precisar vai poder pegar qualquer estação de rádio do mundo sem precisar de baixar o aplicativo de rádio. Vai ter isso para o mundo inteiro. Isso é para já. Eu fico muito feliz de ter condições de chegar aqui e demonstrar isso para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esses dias para trás eu perguntei para um pessoal aqui que está muito ligado à rádio. Vocês sabem por que na televisão, quando aparece o número, antigamente, digamos, aparecia o número 30. Então você sabia que estava no canal 30. Por que hoje tem o 30.0, 30.1 e 30.2? Por questão digital, né? Porque são digitais. Quer dizer, cada frequência vai ter 3 ou 4 opções. Quer dizer, daqui a pouquinho, você vai ligar o seu rádio, na sua televisão, você vai assistir o canal 30.0, vai ter uma programação. Você vai assistir o 30.1, vai ter uma segunda programação. Você vai ver o 30.3, vai ter uma terceira programação. O rádio digital vai ter isso. Cada rádio vai valer por 4 ou 5. Olha que dinâmica, que coisa interessante, que a gente precisa estar se preparado para isso. E como se diz, a TV Cultura já tem como é que fala? A cultura normal, depois tem a cultura educativa, uma coisa assim, sabe? Quer dizer que já uma outra numeração. Então, e o rádio... Amplitude, ampliou, né? E podem preparar. O rádio logo vai estar assim também. Quem viver, verá. Uhum. Certo, Domingos, o nosso tempo aqui é curto, mas para a gente encerrar, é impossível a gente falar de rádio sem lembrar do professor Vicente Salles, que é o fundador do rádio aqui em Andradas. Hoje, a organização Vicente Salles é a pioneira e o principal veículo de comunicação em Andradas. Qual a sensação, o senhor sendo diretor? É muita responsabilidade? É muita responsabilidade, é muito emocionante, é muito difícil querer seguir os passos do meu pai, porque ele era o que ele pensava na frente. A gente procura acompanhar, mas é muito difícil verificar. Eu vou fazer uma colocação para vocês que eu descobri ontem, coisa interessante. Eu estou estudando a vida do padre Donizete, porque eu fui batizado pelo padre Donizete e costumo sempre dizer isso aqui na rádio com muito orgulho por intermédio do meu pai. O casamento do meu pai foi o dia que ele conheceu o padre Donizete, foi em 47. Então, o pai teve muita ligação ao padre Donizete. Você vai na casa do padre Donizete, tem um retrato lá do padre Donizete com Tunique Tinoco. Tá? Onde que eu quero chegar? Vocês sabem quem que levou o Tunique Tinoco para conhecer o padre Donizete? Não foi porque o padre Donizete era conhecido, porque ele foi para Tambaú. O meu pai contratou Tunique Tinoco e contratou também, à mesma época, o Nelson Gonçalves, porque o meu pai, não contente só de ter uma rádio em Tambaú, ele quis também ter uma rádio na cidade vizinha de Casa Branca. E aí, por que veio? Ele contratou o Nelson Gonçalves para fazer um baile na cidade de lançamento da Rádio de Casa Branca. Ele fez um dia o baile em Tambaú e no dia seguinte um baile em Casa Branca com Nelson Gonçalves. E, então, a mesma coisa aconteceu com o Tunique Tinoco. Aquela fotografia que vocês vê no Museu do Padre Donizete, do Tunique Tinoco, foi porque meu pai patrocinou o Tunique Tinoco para ir lá, para a cidade. Então, nós procuramos fazer isso aqui na nossa cidade. Vocês estão lembrados, acho que as pessoas de mais idade estão lembrando bem mais, quantos e quantos shows a Rádio Vinícola conseguiu trazer para a nossa cidade. Quantas e quantas vezes nós trouxemos de 20, 30 atrações da nossa cidade. Algum outro órgão de imprensa de Andradas fez isso? O Chico, que está aqui há mais tempo com a gente, você tem conhecimento que algum outro órgão de imprensa de Andradas fez isso? Não. E nós fizemos o aniversário da cidade de Andradas. E a Rádio Vinícola foi pioneira em trazer em festas, né, em comemoração, aniversário, não só da rádio, né, como também da cidade, né, promovendo esses eventos. Infelizmente, muita gente se esqueceu disso. Então, a gente, hoje em dia, se sente relegado no segundo plano, mas
enquanto a gente estiver aqui, nós vamos fazer o nosso papel. Vamos trabalhar, vamos procurar trazer para vocês o máximo que a gente possa para a nossa cidade e para a nossa região. Certo. Seu Domingos, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. O senhor quer implementar mais alguma coisa? Não, só a satisfação que eu tenho de vir aqui falar com vocês, de ter essa oportunidade de falar com vocês. E se eu começar, eu posso ficar falando a tarde inteirinha. Falando a tarde inteira, né? É muito, mas fico muito feliz de saber também esse reconhecimento que o meu pai tem pelo trabalho dele, que ele fez aqui na cidade, e em trazer a imprensa para a nossa cidade. Isso só nos enche de realização. E nos enche de orgulho, né, seu Domingos? A gente vai ver com a produção para a gente preparar, então, um programa História Viva sobre esse assunto que pode ser, como o senhor disse, dá para falar a tarde inteira, né? Obrigado, seu Domingos. Muito obrigado. Tarde.